os problemas vão surgir. Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás Que Deus continue abençoando a cada irmão. Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para vos transmitir a palavra do Senhor. Esse é o programa As Escrituras Afirmam, que toda terça-feira, agora às 19h30, nós mudamos um pouco o nosso horário, 19h30, você pode ver o programa As Escrituras Afirmam pelo YouTube. E você que tem compartilhado esse vídeo, nós agradecemos a você.
Você só está contribuindo para que o Evangelho seja levado para outras pessoas. Que Deus te abençoe. E nesta noite nós vamos falar um pouco sobre o tema prudência. E para iniciarmos esse programa, nós vamos usar as Escrituras no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Graças a Deus pela sua palavra. Agora, meus amados irmãos, o que significa a palavra prudência? A palavra prudência significa a qualidade da pessoa que age com moderação, de forma a evitar tudo que possa causar dano. Cuidado, precaução, prevenção. Então, uma pessoa prudente é aquela pessoa cuidadosa, é aquela pessoa precavida, é aquela pessoa que cuida o que fala, que cuida o que vê, que cuida as suas atitudes. No livro de Provérbios, no capítulo 27, e no versículo 12, nós vamos encontrar uma palavra acerca de prudência. O avisado, ou em outras traduções, o prudente, ele vê o mal e esconde-se. Mas os simples passam e sofrem a pena. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, e esse versículo de Provérbios, capítulo 27, versículo 12, ele cabe muito bem para esse tempo. O prudente, ele prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O cristão, ele não é o transgressor da lei dos homens, porque primeiramente ele quer ser obediente à lei de Deus. Só que, para ser obediente à lei de Deus, é preciso também ser obediente à lei dos homens, ser prudente. Quando você é prudente, você evita muitas coisas. Por exemplo, se você vai viajar e você não faz uma revisão no seu carro, você viaja com pneu careca, você viaja sem verificar o óleo, sem verificar os freios, você está sendo imprudente. Você pode sofrer um acidente e ceifar a tua vida e a vida da sua família por causa de imprudência. Porque se você fosse prudente, você olharia os pneus e se tiver careca tem que trocar. Você olharia o óleo, você olharia os freios, você faria pelo menos uma revisão básica para que você não pudesse ter problemas na sua viagem. Assim também é com a nossa saúde. Se você faz exame, se você se exercita, se você cuida da sua alimentação, você está sendo
um homem e uma mulher prudente. Quando você não faz isso, você acaba sofrendo pela imprudência de comer mal, de dormir mal, de andar com um veículo sem condição de andar. Então, nós podemos tomar muitas lições acerca da prudência. E quando nós não somos prudentes, nós somos imprudentes e colocamos a nossa vida em risco e a vida de outras pessoas. Por isso que a Bíblia fala da prudência. Se a Bíblia fala, é porque Deus deseja que sejamos prudentes, porque a prudência vai evitar muitas coisas na nossa vida. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 8 e versículo 15. Existe uma palavra para mim e para você. Provérbios 14, versículo 8 e 15. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Quando você entende o seu caminho, você é uma pessoa prudente. Versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O índio ensinando o branco a caçar, ele deixou, conta-se uma história de um homem que foi caçar com um índio, e aquele índio disse para o homem branco: vá primeiro tentar caçar do seu jeito, que eu quero observar como é que você caça. E aquele homem branco ficou o dia inteiro na mata e não pegou nada. E o índio observou ele, e no outro dia o índio foi caçar. E logo nas primeiras horas da manhã o índio pegou a sua caça. E o homem branco ficou intrigado com o índio e perguntou para ele: como é que eu passei ontem o dia inteiro tentando pegar uma caça e não consegui, e você já agora pela parte da manhã já pegou a sua caça? Qual é o segredo? O índio disse: eu observei você e eu vi que você é muito apressado. Você dava 10 passos na mata e olhava uma vez. E quando você dava seus 10 passos, você espantava a caça. E a caça sabia onde que você estava e ela ia embora. O que índio faz? O índio, ele olha 10 vezes e dá um passo. Bem devagar, bem prudente, para não espantar a caça. Então, isso é só uma pequena história para mostrar que na vida também nós temos que ter cuidado com os nossos passos, com os nossos caminhos, porque se não cuidarmos dos nossos passos, do nosso caminho, nós podemos cair num precipício. E essa palavra precipício vem de precipitação. A pessoa precipitada no falar, nas atitudes, na sua vida, ela acaba caindo no precipício, né? No precipício de dívida, no precipício da saúde. Então, ser prudente é viver bem. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 4 aqui. Mais uma palavra sobre prudência. Provérbios 4, do 10 ao 18. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, se a pessoa for prudente. E se correres, não tropeçarás.
Apega-te à correção e não largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Isso é ser prudente, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, meus amados, quando a Bíblia fala que temos que evitar certos caminhos que a vida oferece, é para que não venhamos cair no precipício, porque a mesma Bíblia, mesmo aqui na Bíblia, no livro de Provérbios, a Bíblia fala que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim daquele caminho conduz à perdição. Então, se você é prudente, você observa por onde você anda, com quem você anda, o que você está fazendo, e você pede para Deus uma iluminação. O salmista disse no Salmo: lâmpada para os teus pés, para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso também é ser prudente, é convidar Deus para estar na sua vida. É imprudência não convidar Deus ou brincar com Deus, é ser imprudente. Uma moça disse para sua mãe, uma senhora, conta-se uma história que uma senhora disse para sua filha que ia sair, ia viajar com umas amigas. Ela disse: vai com Deus, minha filha. E a filha brincou, foi imprudente e disse: como que Deus vai com a gente? Só se for no porta-mala, porque o carro já está cheio. E caíram na risada. Aquilo foi imprudência, aquela risada foi imprudente, e aquelas moças cruzaram a linha da misericórdia. E conta-se a história que elas sofreram um acidente, morreram todas, e aonde a moça falou que era para Deus ir, que era o porta-mala, tinha até ovos naquele porta-mala. E os ovos não quebraram e o porta-mala ficou intacto. Pois aonde Deus está, ali fica intacto. Então, não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Seja prudente. Também na Bíblia se fala da precipitação, né? que é o contrário da prudência, é a precipitação. Em Provérbios capítulo 14, versículo 29, nós temos uma palavra para nós. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Todo precipitado, ele age com loucura. E se a Bíblia nos aconselha a sermos prudentes, é justamente para não exaltar a loucura. A precipitação com as palavras tem prejudicado a vida de muitos cristãos. Lá em Provérbios capítulo 29, no versículo 20, nós temos uma palavra. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um tolo do que para ele. O tolo é aquela pessoa boba, que fala besteira, é aquela pessoa que não consegue se segurar em suas palavras, em suas atitudes, é o egocêntrico, quer ser o centro das atenções, é uma pessoa precipitada. Agora, meus amados, como eu posso ser prudente com as minhas palavras? Lá no livro de Tiago, porque se você vai falar, fale o que vai edificar alguém. Não fale coisas que não vão edificar.
mas isso é algo muito difícil de colocar em prática. Tiago 1,19, a Bíblia fala: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Num provérbio de um sábio diz que o homem sábio, primeiramente, ele escuta antes de falar. Isso é prudência, né? Também no Salmo é uma forma de ser prudente, né? O homem ser pronto para ouvir, tardio para falar. Pode falar, mas primeiro você tem que ouvir as pessoas. Salmo 141, versículo 3, a Bíblia diz: põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Porque é com a boca que a gente faz muito estrago na vida das pessoas, falando o que não convém. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, Isaías teve um encontro com Deus e ele viu que ele era um homem, ele era já um profeta, mas ele precisava da santificação, da purificação dos seus lábios. Quando ele entrou na presença de Deus, ele viu que ele era um homem de lábios impuros e que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele teve uma visão do serafim, que é uma classe de anjo, e aquele serafim veio e foi lá no altar de Deus, pegou uma tenaz, uma brasa viva, e purificou os lábios do profeta Isaías. E depois que ele viu que os seus lábios estavam purificados, ele foi pregar o evangelho. Mas antes disso, antes de pregar, ele precisou ter a sua boca santificada, purificada, porque só quem consegue purificar nossos lábios, santificar, é o Espírito Santo. Agora, meus amados, a sabedoria, ela sempre andará junto com a prudência. Você sabia que uma pessoa prudente é uma pessoa sábia? Lá no livro de Provérbios, no capítulo 8, no versículo 12, nós vamos encontrar a Bíblia falando: eu, a sabedoria, habito, ou eu moro, né, com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. Quando a gente tem a sabedoria de Deus, quando a gente tem a prudência de Deus, Deus nos capacita para dar bons conselhos. Porque um mau conselho, um conselho errado, na hora errada, porque a Bíblia fala que a palavra dita ao seu tempo, quão boa é. Fora de tempo, ela causa estrago. Então, é uma coisa muito difícil você falar a palavra para alguém na hora certa, no tempo certo, dirigido por Deus. Nós precisamos da sabedoria de Deus e da prudência e também da humildade. Porque se você não tiver um conselho para dar para alguém, você não deve ser o sabe-tudo e nem se meter em terreno que não é para você. Porque você pode sofrer por causa da imprudência e um péssimo conselho. E se você não pode dar o conselho, você diz assim, ó: eu não posso dar esse conselho para você, eu não sei. É simples dizer, eu não sei, mas às vezes as pessoas querem dar um conselho e às vezes a pessoa faz uma coisa errada e aí? Foi aquele péssimo conselho que foi dado. Resultado? Precipitação, imprudência. Então, quando a Bíblia fala que devemos ser prudentes, é para evitarmos muita coisa na nossa vida e para a gente ser feliz. Não é verdade, amados? Então, no Salmo 33, a Bíblia também fala alguma coisa para nós nesse sentido. Salmo
33:11. O conselho, então que tipo de conselho que eu posso dar para uma pessoa prudente? O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Se você quer dar um conselho para alguém, se você quer ser prudente, dê um conselho da Bíblia. Se você não tiver um conselho da Bíblia, então não dê conselho para ninguém. Isso é ser prudente. Olha o que fala aqui em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, né? Que a gente faz muitos planos, mas o conselho do Senhor permanecerá. E você só pode dar um conselho de Deus para alguém, para uma pessoa, se você for prudente. Você vai usar as palavras de Deus, porque a nossa palavra pode falhar, mas a palavra de Deus nunca falha. Pode demorar uma semana, um mês, um ano, naquele conselho prudente que você deu, usando a palavra de Deus, mas uma hora aquilo vai se cumprir. Uma hora a palavra vai se cumprir. Uma hora aquilo que a pessoa busca, ela vai adquirir. Porque Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, você pode pedir o que você quiser que será feito. Então, mas tem que ser no tempo de Deus, tem que ser o conselho de Deus, de uma forma sábia e de uma forma prudente. Fora disso, é precipitação. E o que a gente mais vê nesse tempo é pessoas precipitadas, né? Querendo as coisas para ontem. Espere, tenha calma, seja prudente. Prudência é estar atento ao que a palavra diz e ao que a mensagem da hora diz. Por isso, para cada tempo Deus enviou uma mensagem. No tempo de Paulo foi uma mensagem, depois veio Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E para essa era também tem uma mensagem que não serve para a religião. A mensagem que nós pregamos, ela serve para o eleito, para aquele que quer seguir os princípios da Bíblia, não querer seguir uma conduta de uma religião, uma regra de uma religião, ou uma doutrina de uma religião. Não, não, não. Nós estamos... Por isso o nome desse programa é As Escrituras Afirmam, porque o objetivo é falar o que a Bíblia fala. Se a Bíblia não fala, nós não vamos falar. Veja, em Provérbios 16:20, a Bíblia fala: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Então, olhar para a palavra, ver o que a palavra diz, o que Deus está falando, é ser prudente. E quando você atenta para o que Deus está querendo falar para você, você vai encontrar o bem, você vai encontrar a felicidade. Porque felicidade é encontrar Jesus. Felicidade é Ele te encontrar. Porque o homem, na verdade, não procura Deus. É Deus quem procura o homem. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, foi Deus que foi atrás de Adão. Jesus disse em sua palavra: vós não escolhestes a mim, eu que vos escolhi, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora, quando ele vem ao teu encontro, você deve abraçá-lo, você deve aceitá-lo, você deve segui-lo. Não deixe ele passar e você não foi ao encontro dele. Vá ao encontro dele, como Zaqueu foi.
como o cego de nascença, o cego Bartimeu, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faça isso, vá também. Quando você vê que é ele, você grita para ele, você faz alguma coisa para chamar a atenção dele. Não é verdade? Isso é ser prudente. Agora, meus amados, para subir no arrebatamento, para sair deste mundo que está um caos, porque esse mundo está indo cada vez de mal a pior, porque ele só vai melhorar quando Jesus vier. Se você quer subir no arrebatamento, você tem que ser prudente. Para subir no arrebatamento é necessário ser prudente. Existe uma parábola na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 25, que fala justamente sobre a prudência, né? É a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, do 1 ao 13. Olha o que a Bíblia fala. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes. Olha, por que a Bíblia está falando aqui em prudência, né? E 5 loucas, porque olha a comparação, olha o contrário de não ser prudente, é ser louco, né? 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Por quê? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Mas as prudentes levaram azeite. Então, ter o Espírito Santo é ser prudente em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Mas o que aconteceu? E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Até as prudentes adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora, meus amados, se você observar, a prudente, ela tinha um azeite sobrando, porque ela já tinha o azeite, correto? Mas ela buscou um pouco mais do azeite e ela tinha de sobra. A louca não tinha nada, mas quando ela ouviu o clamor e disse: eis aí vem o esposo, a Bíblia diz que ela também tinha o azeite. Mas ela queria um pouco mais e pediu para a prudente. E a prudente disse: não, o que eu tenho é para mim. O que eu busquei e sobrou até é para mim, eu não posso dar. Então você vai ter que comprar. Acontece que ninguém adquire o Espírito Santo sem oração, sem jejum, sem uma renúncia, sem uma busca, e tudo isso é prudência. Porque quando Jesus vier, ele vai querer que a nossa lâmpada, nossa vida, esteja cheia do azeite. Porque se tiver só um pouco, cada dia que a gente sofre os reveses da vida, se acaba.
E qual é a prova que tem que estar em abundância? Biblicamente posso provar. O salmista Davi, no Salmo 23, ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, azeite. O meu cálice transborda. Então, não tinha só a metade como nesse copo, ou só o copo, porque se tiver água nesse copo cheio, ele ainda não está transbordando, ele não derrama. Agora, se eu colocar mais água até transbordar, então tem água sobrando aqui no copo. Você está me compreendendo? Davi disse: o meu cálice transborda. Para entrar no arrebatamento, a nossa vida tem que estar cheia do Espírito Santo, transbordando, cheia do azeite. E você só pode estar cheio de Deus se você for prudente. Se você buscar na oração, no jejum, na leitura da Bíblia, nas vigílias, se levantar de madrugada para orar, buscar mesmo esse azeite, ao ponto de você dizer, como Davi disse: o meu cálice transborda. Aí, se está transbordando, você não é uma virgem louca, você é uma virgem prudente, porque você buscou. E as imprudências que acontecem na vida de uma pessoa é, sem dúvida alguma, a falta do Espírito Santo, do azeite. Quero usar as palavras do mensageiro desta era para finalizar esta pregação. Ele disse: ser cristão significa ser como Cristo. Não estar em lugar algum que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Isso é ser prudente. Será que se eu estiver num bailão, eu estou sendo prudente? Será que quando Jesus vier, eu estiver num bailão, eu vou subir? Claro que não. Se eu estiver bebendo por aí, farreando, eu vou subir no arrebatamento? Claro que não. Tem lugares que Jesus não está. E aonde Jesus não está, você não deve estar. Isso é prudência. Não estar em lugar algum que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Não dizer nada que você não desejasse estar dizendo quando Cristo vier. Ser prudente, cuidar o que fala. Não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier, fazendo coisa errada, trapaceando, mentindo, cobiçando, murmurando. Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Fique com o seu único motivo, seu coração centralizado no Calvário. Isso é ser prudente. É olhar para Cristo, porque se você olhar para as pessoas, você vai encontrar muitas falhas. Muitas falhas você vai encontrar, porque o ser humano ele é cheio de falha. Mas Deus não é como o ser humano. Deus ele olha para dentro de nós. E nós devemos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, mesmo os que estão errados. Porque isso também é prudência. Porque uma vez eu e você já estivemos longe do caminho de Deus, mas Deus nos chamou, Deus nos encontrou, Deus teve paciência conosco. Deus foi prudente em agir e em dar para nós somente aquilo que era necessário, dia a dia. Ele não deu a revelação toda de uma vez, não. Ele deu pouco a pouco,
porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, meus amados, que Deus te abençoe e compartilhe este vídeo, porque muitas pessoas vão ser beneficiadas. Deixe seu like, seu joinha e lembrando que o programa ele vai ser transmitido toda terça-feira às 19h30. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se assim o Senhor permitir.